Olá, tudo bem? Olha, gente, hoje nós vamos estudar um assunto muito importante. Jesus foi gerado do Pai? A palavra de Deus diz isso, que Jesus foi gerado? Como assim? Jesus nasceu do Pai? Houve um dia que Jesus não existisse e Deus o gerou de si mesmo? Tem alguns que estão pensando assim devido a alguns textos da palavra de Deus. Mas hoje nós vamos ler a palavra e ver o que realmente ela diz. Preste atenção. O primeiro texto está em Salmos, no capítulo 2, no verso 7. O que diz aí? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2, verso 7. Puxa, ao ler esse verso, as pessoas pensam, isso é Velho Testamento? Foi antes de Cristo vir à Terra? Então não pode estar falando do nascimento de Cristo através de Maria. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então teve um tempo que Cristo não existiu, ele foi gerado do Pai, ele saiu de dentro do Pai, mas que história é essa? Como entender esse texto da palavra? Bem, você entende a palavra de Deus, primeiro, com a iluminação do Espírito Santo, através da própria palavra. Vamos ver como isso se deu. Bem, eu preciso achar outros textos da palavra de Deus que falem sobre o assunto. Então vamos em Atos. Atos capítulo 13, verso 32 e 33. Vamos lá? Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, disse o apóstolo. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que você entende aí? O texto de Salmo capítulo 2 é uma profecia com respeito à ressurreição do Senhor Jesus. E você vê aí a própria explicação na palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 5, novamente nós encontramos o texto gerei. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Novamente aí o termo gerei, que nós acabamos de fazer a explanação. A qual dos anjos? Que anjo veio à terra para dar a vida pelo ser humano? Bem que eles queriam, mas não foi possível. Quem veio foi o Filho de Deus. Ele veio, derramou o seu sangue, morreu por nós na cruz do Calvário, foi morto, sepultado e o Senhor o fez ressurgir. O que a gente pode analisar aí também é que a expressão gerei, ela pode ter significados diferentes, certo? Ela pode ser o início de um projeto. Estou gerando um projeto, certo? Aqui, a qual dos anjos o Senhor disse, tu és meu filho? No capítulo 1 de Hebreus fala da superioridade de Jesus aos anjos, até porque ele é o criador dos anjos, né? A qual dos anjos se diz, tu és meu filho? Qual dos anjos é chamado filho de Deus? Nenhum, certo? Qual dos anjos foi gerado para ser filho de Deus? Qual dos anjos foi escolhido para vir na terra fazer o trabalho que Jesus fez? Não poderia ser. Somente o próprio Deus. Somente o Senhor Jesus poderia ter executado o plano da redenção, certo? Somente Deus na pessoa do Filho. Será que você consegue entender isso? Mas existe um texto em Provérbios 8, 22, o texto de Provérbios 8, 22, que as pessoas também dizem que esse texto afirma que Jesus nasceu do Pai, não que Deus tivesse tido uma mulher e tido um filho, mas ele saiu de dentro do Pai, não se sabe como. Só por causa da palavra
gerei. Mas olha só, capítulo 8, verso 22. Diz assim, ó, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então e antes de suas obras. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Mas o caminho do Senhor teve princípio? Porque quem prega que Jesus foi gerado diz que o Deus Pai não teve início. Mas ele está falando, o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Quais são os princípios do caminho do Pai? São eternos, né? Deus é eterno. Então, se em Provérbios, essa sabedoria de Provérbios está se referindo à pessoa do Senhor Jesus, ele estava com Deus no princípio do caminho de Deus. E se Deus é eterno, ele estava com Deus desde a eternidade. Embora nós temos que analisar, quando você lê todo o livro de Provérbios, lê Eclesiastes, você vê que Salomão, ele faz em texto poético, ele fala a respeito da sabedoria em vários sentidos, certo? Então a sabedoria não é só aplicada a Cristo, mas ao próprio Pai, ao próprio entendimento, que o conhecimento vem de Deus. Qual foi o pedido que Salomão fez a Deus ao se tornar rei? Não foi sabedoria? Então, no sentido, ela tem um sentido maior e poético dentro dos escritos de Salomão. Aplicam-se essa sabedoria de Provérbios 8 ao Senhor Jesus, né? Mas veja bem, que mesmo aplicando ao Senhor Jesus, não está falando aqui que o Senhor Jesus foi gerado do Pai, nasceu de dentro do Pai, mas que o Senhor o possuía desde o princípio dos seus caminhos, entendeu? Então é importante a gente tomar cuidado na hora da interpretação da palavra de Deus. O verso 23 já diz assim, desde a eternidade fui ungida, né? Desde o princípio, antes do começo da terra. Esse princípio se refere ao quê? Antes da terra. Mas qual é o princípio de Deus? É eterno. Então, desde a eternidade, eu fui ungida. Desde o princípio, Deus e Cristo. Agora, para quem acredita no espírito de profecia, nós vamos ler o comentário de Ellen White. Ela diz assim, desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás. Novamente aí fazendo um gancho com Provérbios capítulo 22, que fala desde o princípio o Senhor me possuiu. Olha só, desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás. Que princípio é esse, gente? Deus, ele não é onisciente? Deus sempre soube, desde a eternidade Deus soube da apostasia de Satanás, né? Deus não tem começo nem fim de dias, isso, ele é eterno, ele sempre existiu. Então, desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás. Esse princípio aqui em relação a Deus e a Cristo. Então, se Deus é eterno, e se ele sempre existiu, Cristo também. Continuemos o texto. E da queda do homem mediante o poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado, previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era seu amor pelo mundo que consertou entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, desde a eternidade, Deus e Cristo já sabiam da apostasia de Satanás, da queda do homem, certo? Então, na verdade, gente, o plano da redenção, ele existe desde a eternidade. Esse desde o princípio é desde a eternidade. Porque Deus, na sua onisciência, Deus e Cristo, então, Pai é onisciente, o Filho é onisciente. Eles já sabiam a respeito do surgimento do pecado, da queda de Lúcifer, da queda do homem, e o plano da redenção já existia desde o princípio. Esse princípio de Deus, a gente sabe que é eterno, né? Tão grande era seu amor que ele consertou entregar o seu Filho, que aí seria Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por que mesmo antes de Jesus vir ao mundo, ele já era chamado Filho de Deus? Porque o plano de Deus, não porque
saiu de dentro de Deus. Igual alguns pensam, como já vimos que não é isso. É porque desde o princípio, desde a eternidade, Deus e Cristo já sabiam da apostasia do homem, né, da apostasia do pecado, de Lúcifer, e já existia lá com os dois o plano da redenção, certo? Para resgatar o homem. Então, desde o princípio, Jesus é filho de Deus. Lúcifer dissera: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Está em Isaías 14, verso 13 e 14. Mas Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versos 6 e 7. Então veja bem, Lúcifer disse assim: olha, eu vou subir acima das estrelas de Deus. Essas estrelas nós sabemos que são anjos, segundo diz Apocalipse, né? Capítulo 1. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ou seja, ele queria governar o céu. Eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Quem era semelhante ao Altíssimo? Quem estava acima dos exércitos do céu não era Cristo? Então, quem Lúcifer estava invejando? A Cristo. Mas Cristo, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele se aniquilou e tomou a forma humana, fazendo-se semelhante aos homens. Então Satanás, ele queria ocupar o lugar de Cristo, mas Cristo se fez o quê? Se fez servo. Ninguém de maneira alguma vos engane. Paulo diz lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 12, verso 3 e 4. Presta atenção nesse texto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, falando com respeito à volta de Cristo, sem que antes venha a apostasia. Aqui ele está fazendo, é uma profecia relacionada ao surgimento do sistema papal. E ele diz assim, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mais uma vez aqui, Lúcifer, sempre querendo tomar o lugar de Cristo. E quando veio para a terra, ele elegeu o trono do papado para, através desse trono, ele ser adorado, certo? Querendo parecer com Deus. Olha só. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não é representante de Deus, é Deus conosco. Mateus 1, verso 23. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo, desde os dias da eternidade. Jesus Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. Desde quando? Desde a eternidade. Então, meu amigo, você pode ver aí o que está acontecendo é o seguinte: Lúcifer tem inveja do Senhor Jesus e ele sempre quis ocupar o lugar de Cristo ao lado do trono do Pai. Então, aí o que ele faz? Ele tenta fazer com que a figura de Jesus se diminua, transformando-o num semideus, certo? Não, Jesus não é eterno, não, ele teve um início, é isso que ele quer dizer, certo? Então, prestemos atenção nas Escrituras, oremos a Deus, estudemos as Escrituras para que não sejamos enganados pelos arbustos de Satanás. No próximo vídeo nós vamos falar sobre quem é Jesus. Ele é Deus?